mais estranhas eu não tô estranha assim. Bem-vindas a mais uma entrevista do canal oficial do blog Não Tô Estranha Assim. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e hoje a entrevistada vai ser a autora Nayara Aimee, autora de O Anjo Inglês, Sem Canção e muitos outros contos incríveis. Oi pessoal, eu sou Nayara Aimee, autora de O Anjo Inglês, assim como Wesley Sem Canção, e tô aqui para responder as perguntas que vocês deixaram lá no Facebook e no Instagram do Não Tão Estranha Assim. Bom, então vamos começar. A primeira pergunta é da PS Garden e ela perguntou: um dos meus contos preferidos entre todos é Potira. De onde saiu a inspiração para colocar um romance tão fofo no papel? Potira, a inspiração para escrever esse conto surgiu quando foi inaugurado o perfil do Romance BR e o tema era Amor à Primeira Vista, né? Foi o primeiro perfil a fazer um desafio. E eu achei super legal, né? Muito interessante. Eu nunca tinha escrito um conto histórico. Então foi a minha primeira experiência. E apesar de eu não acreditar muito em Amor à Primeira Vista, eu escrevi esse conto da Potira, né? Que é uma dama que vai para a Amazônia. E ela conhece um índio, né? Na verdade é um cavalheiro, mas ele é filho de índia. E assim, a mãe dela, ela não quer que ela tenha nenhum interesse nesse moço, mas acaba acontecendo, né? Ela se apaixona por ele, assim, logo de imediato. E foi daí que surgiu a inspiração, né? Foi do Romance BR, desse desafio. PS Garden também, ela perguntou: teve alguma personagem em qualquer uma das suas criações que foi bem baseada em você? Eu não tenho nenhuma personagem que seja inspirada totalmente em mim. Eu tenho alguns personagens que têm algumas das minhas ideias, algumas características minhas, mas nenhum deles é totalmente inspirado em mim ou em alguém que eu conheça. Na verdade, eles têm uma vida própria. Na hora que eu vou escrevendo, eu não penso em ninguém assim, fulano é assim, vou inserir essa característica aqui. Não, eles têm uma vida própria, eles vão criando personalidade. Pergunta da Tati Jacobs. Então, minha pergunta é como foi seu processo de escrita? O processo de escrita é basicamente sentar e escrever, né? Eu já tentei planejar capítulos, eu fiz isso com Sem Canção. Era pra Sem Canção ter 15 capítulos, só que saiu totalmente fora do meu controle e acabou com 30 capítulos, né? Bem mais do que eu tinha pensado pra história. Então, assim, eu não planejo minhas histórias, eu só sento, escrevo. Eu já tenho uma ideia do que eu quero, né? Algumas cenas eu já tenho na cabeça, mas assim, eu não planejo nada. Só sento, escrevo o que surgir. Se eu gostar, eu mantenho, se não, eu reescrevo. E é basicamente assim. As perguntas da Beca Boiete são: de onde surgiu a ideia para escrever Quase Doce e Agradável Perigo? A inspiração para escrever Quase Doce foi praticamente a mesma inspiração de Potira, né? O Ficção Geral BR inaugurou o perfil e o primeiro desafio deles era uma crítica social. Então eu achei que seria legal falar de amizades abusivas. Eu peguei personagens, né, de Agradável Perigo, que ainda não tá pronto, né? E escrevi e fiz esse spin-off, esse conto spin-off que se passa antes do universo de Agradável Perigo. E Agradável Perigo eu não me lembro muito bem como surgiu a inspiração, né? Fazia muito tempo já que eu queria escrever um novo adulto, né? Uma coisa assim diferente. Desde que eu li Aze, né? Eu achei tão legal. Falei assim, ai meu Deus, quero escrever alguma coisa assim. E desde que eu assisti 3 Metros Acima do Céu, que é um filme maravilhoso, eu fiquei com esse desejo de escrever alguma coisa diferente, né? E aí surgiu essa ideia do Agradável Perigo, mas eu não lembro exatamente por que eu escolhi o tema que eu vou abordar. Não lembro muito bem, mas foi assim. E como está sendo a experiência de escrever algo totalmente diferente de um romance histórico? Os históricos, né, gente? Foi através dos históricos que eu fiquei mais conhecida. Mas assim, sair desse universo do histórico para escrever algo contemporâneo está sendo uma coisa muito gostosa para mim. Escrever histórico demanda muito tempo, porque você tem que pesquisar, você tem que ler muitos livros assim, históricos, né, para se enquadrar na linguagem. Então é bem trabalhoso escrever histórico, não é fácil, né? Não é só chegar e escrever qualquer coisa e colocar que está no século passado e pronto. Não, tem que pesquisar.
E pro contemporâneo, não que você não tenha que pesquisar, mas você não tem que ter tanto cuidado com a linguagem, porque é uma coisa do seu dia a dia, né? Você fala e você escreve do jeito que com as gírias, e não tem problema você usar gírias, né? E você não pode usar gírias no histórico, então tá sendo muito gostoso, né? E assim, quando eu escrevi Sem Canção, que foi meu primeiro romance contemporâneo, foi muito bom porque não tinha muita pressão, né? Foi numa época que eu tava escrevendo meu TCC. Então, assim, quando eu escrevi hoje em inglês, me consumiu bastante, porque eu tinha que fazer muitas pesquisas. Quando o Edward foi pra Irlanda, cuidar dos doentes lá, eu tive que pesquisar bastante. E não que em situação não tenha feito pesquisas, né? Eu pesquisei, eu vi muitos vídeos, né? Porque a Erin, ela faz aula de defesa pessoal. E eu tive que ver muitos vídeos para poder descrever os movimentos, né? Também li alguns artigos, né? Pra me inspirar no artigo dela também. Ela escreve um artigo no Em Si Canção, embora não apareça o artigo em si, mas o assunto, eu tive que pesquisar sobre o assunto. Mas assim, foi muito mais fácil do que com os históricos. Então assim, tá sendo muito gostoso, né, escrever uma história contemporânea, muito bom. Nessa canção, você conta a história de Ellen, uma mulher que não gosta muito de música. Já em Sem Chocolate, você conta a história de Liana, que não gosta de chocolate. De onde surgiu a ideia para criar essas histórias? Bom, a ideia para escrever essa canção, né, ela veio da minha vontade de escrever um contemporâneo, mas a ideia, assim, para uma personagem que não gosta de música, veio de uma conversa que eu tive com a Camila Antunes, que ela falou que não gostava de música. Eu achei aquilo, assim, bem diferente, né? Bem impressionante, uma pessoa que não gosta de música, porque todo mundo gosta de música, né? Aí eu achei que seria muito legal dar essa qualidade pra minha personagem, né? Pensei, como seria se uma pessoa que não gosta de música se apaixonasse por um músico? Então surgiu a ele. Já a Liana, né, de Sem Chocolates, que eu ainda vou escrever, ela surgiu assim de mim, né? Porque eu não gosto muito de chocolate, não que eu deteste chocolate, eu até como, só que eu não sou muito fã. Eu gosto mais de chocolate branco, mas as pessoas falam que chocolate branco não é chocolate. Então, assim, a Liana surgiu de mim e acabei conhecendo outras pessoas que também não são muito chegadas em doce, em chocolate. Então, acho que é mais estranho gostar de música do que não gostar de chocolate. Vai ter mais histórias desse estilo, tipo sem cores, sem casamento? Eu pretendo, sim, escrever sem cores, né? Na verdade, essa ideia surgiu de uma leitora, né? Ela falou assim, imagina uma pessoa que não gostasse de cores, né? E aí tive essa ideia, né? Ah, podia ser uma pessoa daltônica, né? Então poderia vir o sem cores. E o sem casamento seria a história da Tiffany, né? Ela aparece em Todos os Motivos para Não Casar e tem que fazer umas pontinhas em Sem Canção. Então seria a história dela, caso eu consiga escrever esses chocolates. Entre Henry, Edgar e Nate, qual o mocinho ideal para Nayara e Amy? Então, assim, eu gosto muito do Harry, né? Do Henry, ele é maravilhoso, ele é muito carinhoso com a Rebecca, né? E ele é bem insistente, porque no começo ela não gosta dele, mas assim, ele é muito persistente, né? E o Edgar é maravilhoso também, ele assim, com a Celeste, tudo que ele faz pela Celeste, como ele apoia a Celeste. E como ele não desiste da Celeste também, porque ela também tem um gênio difícil, né? É muito fofo. Mas um mocinho assim, ideal seria o Nat. O Nat, ele é muito sensível, né? Ele não é só sensível com a música, ele é sensível com tudo, assim. E ele transforma, né, o mundo da Eren, assim como da Eren, assim como ela transforma o mundo dele, né? E não sei se é porque eu entrei na mente dele, já que a história tem o ponto de vista dela e tem o ponto de vista dele. Mas assim, eu sou apaixonada pelo Nat, assim, ele é um mocinho assim ideal. Sabemos que o Anjo Inglês está em processo de publicação. Podemos esperar mais publicações de suas histórias no futuro? Diz que sim. O Anjo Inglês vai ser publicado. Eu tô assim tô muito contente, né? Muito feliz que eu vou ter um livro físico, né? Uma editora bacana, que é o Books, né? Acho. Ou é o Books, não sei. Acho muito legal, né?
porque eles têm um segmento assim de livros cristãos, eu acho que se enquadra bem, o Anjo Inglês se enquadra bem, combina com eles. E eu fiquei muito honrada quando a Carla me chamou para fazer parte da equipe. E assim, os outros livros, eu não sei, assim, eu não tenho planos para publicar físico, né? Pode ser que surja uma oportunidade, se surgir assim. Eu acho que talvez eu até cederia, né? Dependendo de qual livro fosse, mas assim, eu não pretendo, eu não tenho planos para publicar os outros livros físicos. Você já se desapaixonou por alguma história sua? O que fez para se apaixonar novamente? Você da pergunta, Rebeca, é muito legal. Eu já me desapaixonei sim, inclusive foi pelo Anjo Inglês. Essa história, ela foi escrita há uns 5 anos atrás, né? E assim, o nome dela era As Flores da Primavera. E quando eu terminei de escrever, eu revisei muito para poder mandar para as editoras, né? Porque eu era meio iludida, eu achava que tinha chance de conseguir só com o meu talento. Não que eu não acredite que, né, que as pessoas possam conseguir entrar em grandes editoras só pelo talento, mas a verdade é que esse mundo é bem difícil, né? Então, assim, você tem que ter uma certa fama, ou tem que ter um agente muito bom. E assim, né, eu revisei muito para mandar para as editoras, então eu enjoei da história, tava cansada da história. E aí se passaram alguns anos, e aí eu resolvi mexer na história de novo, né, por causa de um conselho que me deram, né, falaram, você podia melhorar isso e aquilo. E assim, eu achei interessante, falei, realmente, podia melhorar um pouquinho a história. E quando eu comecei essa história, ela tinha uma pegada mais cômica, né, acho que eu queria ser a Julia Quinn brasileira. Só que eu sou mais dramática, eu fui me descobrindo, né, ao longo do tempo. E assim, foi difícil, foi um pouquinho difícil me apaixonar de novo pela Jane e pelo Edward. E eu acabei reescrevendo praticamente todos os capítulos, foram poucos os capítulos que eu só ajeitei alguma coisinha. E nesse processo de escrever coisas novas, eu acabei me apaixonando de novo pela história. Pergunta da Liana e da Mima. Qual a sua motivação para te escrever? O que te inspira e o que te deixa inquieta para transportar tudo para o papel? Então, Liana e Mima. A minha motivação para escrever é o fato de que eu não consigo apenas deixar as ideias na minha mente, né? Então, assim, eu sinto a necessidade de escrever aquilo que eu quero contar, o que eu tô pensando. E isso é uma motivação pra mim. E também pra sair um pouco, assim, pra viajar por outros universos, né? Então é legal e é a minha motivação pra escrever. Pergunta da Jana Silva. Sabemos que o Anjo Inglês Jogo será publicado. Como está sendo essa experiência e quais as suas expectativas? Tá sendo muito legal pra mim saber que o Anjo Inglês vai sair físico. Esse processo é um processo de espera, né? A gente tá esperando uma capa, tá esperando uma data pra poder anunciar. É um processo de espera porque a gente quer que saia tudo bem bonito, né, pro leitor, porque o leitor sempre merece o melhor. Qual das suas histórias se tornou sua queridinha? Sim, né? Antes de Sem Canção, o meu xodózinho era Assim Como És, né? Mas depois que eu escrevi Sem Canção, acho que, não sei se pela emoção de escrever algo diferente, eu sei que Sem Canção, o Nate e a Eren tornaram os meus xodózinhos e por enquanto eles são os meus filhinhos mais queridos. Perguntas da Beatriz Paz. Nai, quais são as suas expectativas para a nova história, Agradável Perigo? Agradável Perigo vai ser o meu primeiro jovem adulto, né? E assim, eu quero postá-lo no final do ano, né? Se tudo der certo, se eu conseguir escrever todos os capítulos. Porque eu só quero postar histórias completas agora. E assim, né, eu tô com bastante expectativas, né? Espero que as pessoas gostem, assim, que elas deem uma nova chance pra essa minha nova fase. Eu sei que todo mundo me conhece pelos romances de época, e assim, sou muito grata aos romances de época, porque foram eles que me fizeram mais conhecida, mas assim, eu também gostaria que as pessoas dessem uma chance pra essa nova história. E eu queria quebrar um pouquinho essa coisa de, essa é a autora dos romances de época. Eu gosto de escrever outras histórias. Eu já tentei uma ficção científica, né, que inclusive eu pretendo pegar de novo. E eu quero
melhorar o que eu já tinha escrito e terminar para postar também. E eu gosto de migrar para coisas novas. E eu espero que as pessoas gostem. De todas as suas histórias, qual foi o personagem que mais te desafiou? O personagem que mais me desafiou foi o Nath, com certeza. Porque eu nunca tinha escrito sobre o ponto de vista masculino, né? Na verdade, eu nunca tinha escrito nem sobre o ponto de vista feminino, né? Mas assim, pra mim foi muito mais fácil fazer a Eren, porque eu li muitas histórias e a maioria das histórias que eu tenho aqui são do ponto de vista feminino, né? E assim, os dramas dele também, sentir como ele sentia, isso tudo foi desafiador e eu gostei bastante, eu achei muito bom. Nai, como você se sente sendo integrante de um projeto pioneiro no Brasil, como é o caso da antologia Ferida Jane Austen, uma homenagem? Eu me senti bastante honrada pela Caterina ter pensado em mim, ter me chamado para fazer parte dessa antologia Querida Jane Austen, uma homenagem. Eu já conheci o projeto e antes de ir para a Beza ele tinha passado por 2 editoras e nessas 2 editoras o autor teria que pagar para ter o seu conto publicado. E a editora Beza não, ela arcou com todos os custos de publicação e a gente só escreveu os contos. Quando a Caterina me chamou, eu tive 1 semana e meia para escrever, porque todas as outras meninas já tinham seus contos prontos. E tive que me esforçar um pouquinho, mas valeu a pena. Porque agora eu tenho esse livrinho maravilhoso em mãos. E assim, gente, tá muito lindo esse livro. Os outros contos são lindos também. E eu tô bem contente de fazer parte disso. Pergunta da Camila Antunes: o que te inspirou para criar a Rebeca de Assim Como És? Minha inspiração para criar a Rebeca, para ela ser uma personagem gaga, veio da minha leitura de O Do Que Eu. Bem quando saiu, quando a Arqueiro lançou O Do Que eu li o livro e eu achei genial a Julia Quinn ter colocado um mocinho que fosse gago, assim, no início. E eu fiquei pensando, nossa, que história maravilhosa, né? E eu fiquei imaginando como seria criar uma personagem gaga que a gagueira dela perdurasse até a vida adulta. Então eu guardei essa ideia ficou comigo por alguns anos. E aí eu li O Chalé de Burlade, né? Que é uma história maravilhosa da Elizabeth Gaskell. E comecei a escrever a história da Rebeca pro Wattpad, porque eu queria muito postar alguma coisa no Wattpad, queria ganhar algum alcance, então eu escrevi Assim Como És, e foi assim que eu me inspirei para criar a Rebeca. Pergunta da Débora Marinho: de onde surgiu a inspiração para o livro O Anjo Inglês? A ideia para escrever O Anjo Inglês, no caso As Flores da Primavera, que foi a primeira versão, foi da minha leitura de A Rosa do Inverno, da Patrícia Kemet, e Orgulho e Preconceito. Depois que eu li esses 2 livros, eu fiquei imaginando como seria legal escrever uma história ambientada nesse período, né? E foi assim que surgiu a ideia para As Flores da Primavera. Depois, quando eu fui eu fui reescrever os capítulos, eu me baseei muito nas histórias da Francine Rivers. E ela escreveu Amor de Redenção, que é um histórico que tem uma pegada cristã. E eu achei que seria legal colocar isso em O Anjo Inglês, porque eu sou cristã e eu queria passar uma mensagem para as pessoas. Então é isso, foi assim que eu me inspirei. Perguntas da Lidaiana: qual o primeiro livro histórico que você leu? O primeiro histórico que eu li, eu achava que tinha sido A Rosa do Inverno, né, da Patrícia Kemet, mas na verdade o primeiro histórico que eu li, eu tinha uns 12 anos, foi Poliana, que Poliana é um histórico. Aliás, na verdade, Poliana é um clássico, né? E foi o primeiro romance que eu li, assim, que não era contemporâneo, e é uma história maravilhosa, né? Eu gosto muito da Poliana, eu li os 2 livros, o Poliana e Poliana Moça. E a personagem encantadora, né? O jogo do contente dela, ela tem muito pra ensinar pra gente. Quais são os seus planos para o futuro? Em relação à escrita, os meus planos para o futuro, eu tenho vários, na verdade, vários projetos, né?
De histórico, dois projetos que eu tenho. Um é escrever sobre a Annabelle. Ela é uma personagem assim que todo mundo detesta ela, né? Com razão, é difícil gostar dela. Mas eu quero mostrar as motivações dela, o que levou ela a ser como ela é. E eu tenho planos também para escrever um romance que se passa na Espanha. Um romance histórico que se passa na Espanha. E assim, né, eu quero tentar escrever esses dois romances no ano que vem, porque esse ano eu quero focar em Agradável Perigo e focar nos contos. E tentar terminar a continuação de O Anjo Inglês, que todo mundo tá me cobrando, né? E eu talvez eu consiga terminar esse ano. Fazendo parte agora do time Up Books, nos conte mais sobre o Anjo Inglês. Fazer parte da Up Books está sendo uma honra para mim. Ainda mais porque eu estou do lado da Socorro Araújo, né? Que escreveu Uma Chance para a Esperança. E Dali Diana, que escreveu O que me diz nos provérbios, que é uma história que eu amo muito. E é uma honra estar numa editora assim, com pessoas tão legais, autores tão incríveis. Perguntas da Cristiane Broca. De onde veio a sua paixão por romances históricos? Você diria que esse é o seu gênero preferido na literatura? Minha paixão pelos históricos surgiu quando eu li A Rosa do Inverno, da Patrícia Cabot, e quando eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então eu passei a ler mais clássicos e mais literatura de época e eu me apaixonei. Se essa pergunta tivesse sido feita há uns anos atrás, eu ia dizer que sim, que os históricos eram o meu gênero favorito, mas hoje em dia eu gosto muito de novo adulto, de literatura feminina, de jovem adulto, então eu sou bem eclética, então assim, não tenho um gênero favorito. Escrita no Brasil nem sempre é fácil. Houve algum momento que você desejou desistir? Esse universo da escrita, ele é bem difícil mesmo, mas assim, eu já pensei em desistir de procurar editoras. Na verdade, esse ano eu tinha planejado apenas colocar os meus livros no Amazon e no Wattpad. Então surgiu o convite da Up Books, né? E eu fiquei muito contente, aceitei, foi bem legal. Mas assim, eu não pensei em desistir de escrever, só de não publicar mais físico, deixar só digital mesmo. Agora são as minhas perguntas. O final de Sem Canção causou certa polêmica entre os leitores. O que você acha sobre isso? Finais que são contra o inesperado. Eu acho legal quando o autor ele tem um propósito, né, para a história, aquele final tem um propósito e ele se mantém nesse propósito, né? Ele não se vende pro público. Recentemente eu li uma história que assim, eu detestei o final. Confesso, achei assim o final horroroso. E pra mim aquele final estragou toda a história. Mas o fato de a autora ter se mantido na decisão dela, eu achei isso muito admirável. Muitas outras pessoas, embora eu não tenha gostado, muitas outras pessoas gostaram, se identificaram e acharam bacana. Então, assim, eu acho interessante quando o autor ele mantém aquela ideia, quando aquela ideia tem um propósito, né? E ele mantém aquela ideia, mesmo que não seja o que todo mundo tá esperando. Assim como Neide Sem Canção, você gosta de música ou você é mais Eren? E a música te inspira? Eu não sou como a Eren, eu gosto de música e às vezes eu escrevo com música. Antigamente eu só escrevia com música, hoje em dia eu acho que eu prefiro escrever mais no silêncio. Mas a música inspira, assim, me inspira bastante. Você gosta de desafios como escrever distopias ou prefere ficar no conforto, escrever romances? Eu acho que eu meio que já saí da zona de conforto quando eu saí de romance histórico, porque era um gênero que todo mundo esperava que eu continuasse só ali no romance histórico. Então eu comecei a escrever coisas novas e eu acho que eu já saí um pouco da minha zona de conforto. E sim, eu tenho vontade de escrever uma distopia. Inclusive, eu comecei em livros de ficção científica, né? Pra sair ainda mais da zona de conforto do romance. Eu não dei seguimento na época porque eu tava em outros projetos, então eu não consegui dar conta de tudo. Mas é bom se desafiar, eu gosto. Quero agradecer a todos, né, que acompanharam a entrevista, a todos que fizeram perguntas.
E quero agradecer a Débora, né, por ela ser uma fofa. Ela é minha amiga pessoal, é maravilhosa. Eu amo ela. E eu quero muito agradecer por essa oportunidade de poder dar essa entrevista e de falar as minhas bobagens. Quero pedir desculpa porque eu falei muito né, muito assim. Mas é que eu tô um pouquinho nervosa, eu nunca tinha dado uma entrevista, mesmo que seja só pela câmera, assim, do celular. Mas eu tô muito feliz, tô muito honrada de ter participado dessa entrevista e do canal. Então, muito obrigada, Débora, obrigada aos meus leitores e até a próxima. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Nayara. Eu gostei bastante, foi muito legal. Eu espero que vocês comentem aí o que vocês acharam da entrevista e com quem vocês acham que será a próxima entrevista em setembro. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma entrevista nem resenha. Você também pode conferir as resenhas de Hoje em Inglês e Sem Canção aqui nos cards que eu vou deixar para vocês no canal e também de Assim Como És. Não esqueçam de me seguir no Instagram, curtir minha página no Facebook, me seguir no Twitter e vocês também podem me seguir no Scoob e no Wattpad. Todos os links estão aí embaixo. E não esqueça que tá rolando sorteio lá no Instagram. Tá quase acabando o tempo para vocês participarem. Não perca essa oportunidade. Bom, é isso, gente. Um mega beijo e até!